por onde começar. Irmãos, agradeço, nossa família agradece o convite desta igreja para estarmos aqui nesta noite nas celebrações prévias da grande celebração do dia 22 de agosto deste ano, quando esta igreja estará completando 100 anos. Vocês poderiam fazer um outro tipo de programação, mas vocês escolheram nos honrar e fazer com que o nosso coração volte, no meu caso, há 40 anos, quando começamos a pastorear esta igreja. Então, nós estamos agradecidos. Quando subimos a serra para pastorear a PIB de Petrópolis, nós éramos 5. Depois de 40 anos, nós somos 10, contando com os 2 netos, João, filho de Joyce, e Heitor, filho da Raquel. Então, a nossa pequena tribo agora não é apenas de 5, somos 10. Irmãos, somos cooperadores de Deus, como Paulo nos lembra em 1 Coríntios 3, 5 e 6. 1 Coríntios 3, 5 e 6. Paulo diz assim: quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram. E nisto, conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Amém? Nós somos trabalhadores na seara, somos cooperadores do Senhor. Nós não somos estrelas, porque Ele é a resplandecente estrela da manhã. Amém, queridos? A igreja está caminhando para os seus 100 anos, está nestas celebrações. Eu tenho aqui, fui procurar na minha biblioteca, esta biografia de Ebenezer Soares Ferreira sobre o Abe Christi. A última vez que eu estive aqui, eu devolvi uma que era da biblioteca da igreja, que acabei levando para o Rio de Janeiro. Mas eu quero, nesta minha palavra introdutória, antes da mensagem, dar uma informação para a igreja que acho muito interessante. No dia 1º de maio de 1925, portanto, um ano antes desta igreja ser organizada, o campo fluminense tinha 14 igrejas. 1925, 14 igrejas. Com a organização da PIB de Petrópolis, passaram a ser 15. Mas, queridos, depois de 18 anos de trabalho de Abe Christi, inclusive o Abe Christi foi pastor desta igreja e morou em Petrópolis. Diz assim, hoje, em 1925, hoje, depois de 18 anos de trabalho, são 78 igrejas, 200 e tantos pontos de pregação. Queridos, esses relatos são realmente tão importantes. O crescimento da obra de Deus no campo fluminense, e esta igreja, sendo organizada em 1926, estes dados são de 1925. Deus usou de uma maneira grandiosa, tremenda, maravilhosa a vida deste missionário Abe Christi, que lá nos Estados Unidos começou a sua vida como agricultor, trabalhando com seu pai numa fazenda, trabalhando muito, e Deus o chamou para ser missionário no Brasil.
E ele foi um instrumento extraordinário, um cooperador, alguém que semeou a semente extraordinária do Evangelho aqui no campo fluminense. Há um outro versículo que eu gostaria que nós pudéssemos também ler, que é o Salmo 115, versículo 1. Salmo 115, versículo 1, ele diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja a glória, toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração para este Deus maravilhoso. Eu tomei posse aqui nesta igreja no dia 26 de janeiro de 85. Eu, meus 3 filhos, minha esposa que ali está, Marilene, os filhos, Joyce, Wagner, Raquel. E do mês de janeiro, quando eu tomei posse, até o mês de julho, eu não morava em Petrópolis, porque meus filhos estavam estudando ainda no Rio. Mas Deus colocou no meu coração de que eu deveria assumir o pastoreio aqui. Eu pastoreava a primeira igreja batista em Auma, que tem um templo grande, creio que o pastor Celso conhece, igreja com 400 membros. Tinha feito reforma no meu apartamento, 4 anos fazendo reforma. Deixei o meu trabalho que fazia junto com o pastor Joaquim de Paula Rosa na Juerp e subimos a serra para pastorear esta igreja. Me lembro de que numa sabatina da comissão de escolha do novo pastor, o saudoso diácono Dimas disse: aqui faz muito frio, o senhor acha que o senhor vai aguentar esse frio de Petrópolis? Disse: olha, se vocês aguentam, eu creio que eu vou aguentar também esse frio. De mês de janeiro até o mês de julho, eu me hospedei em casa de irmãos muito queridos aqui, como do diácono Dimas, Luiz Maivorme, o diácono Rony, e às vezes dormia aqui no gabinete. Trabalhava até 2 horas da madrugada, depois tinha um sofá ali, então eu adormecia e no outro dia cedo ia tomar o meu café e começar as atividades. Aqui nós moramos na Castelânia, na Benjamin Constant, e no final fomos morar num bom apartamento aqui em frente ao museu. Um irmão que tinha uma loja aqui na Rua Teresa e que ia se mudar lá para o Nordeste, deu de presente uma Kombi que tinha um alto-falante em cima, e aquela Kombi era para o evangelismo. Então, durante o dia, eu utilizava esta Kombi nas visitas, mas quando dava 6 horas, 18 horas, vinham os irmãos da comissão de evangelismo e tinham que utilizar a Kombi, e eu não tinha como me locomover muito bem. Queridos, do dia 26 de janeiro de 85 para o dia 4 de fevereiro, foram poucos dias quando nós começamos a abrir as portas desse templo para culto de oração às 13 horas, de segunda a sexta-feira, e louvamos a Deus porque o diácono Edilton tem dado continuidade. Edilton, que é fruto do culto das 13 horas, que foi batizado por mim aqui nesta igreja. Deus tem sustentado a sua vida. O Senhor levou a sua esposa Ana, mas ele está aí fazendo a obra do Senhor. E caminhando para encerrar esta parte introdutória, eu quero destacar irmãos queridos daqueles dias que muito nos alegram, pois estão envolvidos com a obra de Deus. Carlos Henrique Carnavale está na Igreja Batista de Correias. Josiel de Paula Barbosa foi o primeiro pastor consagrado na Igreja Batista Memorial em Manguinhos. Nessa igreja, eu e minha família somos membros fundadores da Igreja Batista Memorial em Manguinhos. Josiel, primeiro pastor consagrado. Marcelo Farias, que está no Alto da Serra, primeiro trabalho que dei para ele foi carimbar folhetos, e ele sempre se lembra disso. Zenildo
Zenildo. Zenildo era um jovem daqueles dias, que hoje é um pastor metodista aqui de Petrópolis. Márcio, filho da irmã Janete, eu batizei o Márcio aqui. Eu tenho uma cartinha guardada lá no meu escritório, do Márcio, que escreveu uma carta para mim que abençoou tanto o meu coração. Márcio hoje é pastor, não é da nossa denominação batista, mas é de uma outra denominação, fazendo um grande trabalho naquela região de São João de Meriti. Henrique Carnavale e Hermínia Carnavale eram fiéis apoiadores do culto das 13 horas. E eu não sabia diversos hinos do cantor cristão. E eu então pedia ao irmão Henrique Carnavale, irmã Hermínia, para me ensinar os hinos. Eu aprendi uns 20 ou 30 hinos que eu não conhecia através desses irmãos. Isso foi algo realmente muito bom, algo maravilhoso. Vivi com os irmãos o jubileu de diamante, os 60 anos da igreja. E nosso templo naquela época era o templo mais destacado da cidade de Petrópolis, porque o que tinha de tacos soltos, hoje eu vejo com alegria, não é? Tudo bonitinho, não vi nenhum taco solto, mas era a igreja mais destacada da cidade naquela época. E os irmãos chegaram juntos, porque nós chegamos em 85, os 60 anos logo no ano seguinte, e nessas datas redondas, pastor, a gente consegue fazer mais do que nas datas intermediárias. Ditas estas palavras, queridos, introdutórias, eu quero ir para o texto que Deus colocou no nosso coração. Esse texto que eu não tenho nenhuma dúvida, porque não era esse texto que eu estava trabalhando com ele, e o Senhor tirou aquele outro texto e colocou este texto no meu coração para repartir com os irmãos. Então, depois dessas palavras introdutórias, nós vamos à palavra de Deus no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17. Os versículos são os versículos 8 até o versículo 15. Amém? Está aí no telão, e está aí na sua Bíblia de papel, e está aí no seu celular também. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel e Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado, e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentaram as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é minha bandeira, e disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Senhor, te louvamos por esta hora tão preciosa.
a hora da tua palavra, a hora das tuas lições para cada um de nós. Senhor, valha-te do teu servo nesta hora para expor a tua palavra e mostra-me aquilo que eu ainda não vi neste texto, de maneira que nós sejamos encorajados, nós sejamos edificados e que também nesta casa possa haver salvação nesta hora, e aqueles que estão participando deste culto através da internet também possam experimentar salvação e encorajamento da parte do Senhor. Espírito Santo, que não saia dos lábios do teu servo nenhuma palavra sem a tua autorização. Teu servo esteja totalmente sob o teu controle. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esta noite eu quero pensar com os irmãos com base nesse texto, com o seguinte tema: atitudes e posicionamento. Atitudes e posicionamento. O Senhor formou um povo dentro do Egito. Aqueles 75 que desceram com Jacó para o Egito, depois de 430 anos, aquele povo se tornou numeroso. E Deus havia prometido que iria retirar o seu povo do Egito. E isto aconteceu nos dias de Moisés. O povo de Deus, ultimamente no Egito, estava sob grande opressão, estava escravizado pelo faraó, e Deus se lembrou da aflição do seu povo, das lágrimas do seu povo, do sofrimento do seu povo. Deus então cumpre a sua promessa. Esta igreja, há 100 anos, ela se constituiu, o grupo de irmãos se constituiu em igreja, em um povo de Deus aqui em Petrópolis. Esta igreja não esteve sempre neste lugar, esta igreja começou em outro lugar aqui nesta cidade, mas há quase 100 anos, um povo se formou, e este povo, que é a primeira igreja batista de Petrópolis, tem experimentado ao longo desses 100 anos muitas oposições, tem experimentado muitos inimigos, assim como o povo de Israel experimentou com apenas 3 meses da sua saída do Egito, estando na península do Sinai. O texto nos informa que um povo chamado Amalequita, este povo atacou o povo de Israel. Queridos, a obra batista aqui no estado do Rio experimentou grande ataque aqui em Friburgo. Os jesuítas aqui de Friburgo, do começo da primeira década do século 20, 1910, investiram de uma maneira terrível contra o trabalho realizado ali, tendo à frente um missionário chamado Canadá, que teve que voltar para os Estados Unidos porque perdeu uma das vistas, e Abe Christi assumiu aquele trabalho, mas a oposição era ferrenha, a ponto de Abe Christi transferir o Colégio Batista Fluminense de Friburgo para Campos, onde também teve tremenda oposição. Tremenda oposição. Os nacionalistas achavam que os missionários vinham para o Brasil para espionar o Brasil, para levar informações para os Estados Unidos. E isso foi realmente muito difícil. Então, assim como o povo de Israel experimentou diz o texto que
Então vieram os midianitas e atacaram Israel em Refidim. A obra avançou, mas com oposição, com resistência. Não haviam colégios que não fossem de direção da igreja mantida pelo Estado, ou melhor, pelo Império naquela época. Então, querido, 3 meses de jornada do povo de Israel. O povo de Israel nunca tinha feito exercícios de guerra. Estavam saindo do Egito, caminhando para a terra prometida, a terra de Canaã, porque à medida dos amorreus, dos jebuseus, daqueles que habitavam naquela região, à medida já havia completado, já tinha entornado o pecado, a idolatria daqueles povos. Deus estava exercendo uma justiça sobre aquele povo idólatra e daquele povo malvado através do seu povo de Israel. O texto nos diz que o povo de Deus foi atacado. Queridos, Israel tem uma força chamada IDF. E isso significa que é a força de defesa de Israel. Israel não está atacando nenhum país, está apenas se defendendo. E aqui, neste texto, nós encontramos o povo de Israel sendo atacado pelos amalequitas. Quem eram esses amalequitas? Alguns comentaristas dizem que eles eram descendentes de Esaú, e nós sabemos a rivalidade entre Esaú e Jacó. Mas doutor Antônio Neves de Mesquita, saudoso pastor, catedrático no Velho Testamento, ele não vai nesta linha, entendendo que os amalequitas eram descendentes de Esaú, mas eram descendentes, vinham bem antes, descendentes de Cão, filho de Noé. E eles habitavam aquela região da península do Sinai. É interessante que Refidim significa sossego, descanso, mas não foi isso que o povo de Israel experimentou em Refidim. E experimentou o ataque dos amalequitas. E queridos, o inimigo nos ataca de surpresa. O inimigo nos ataca quando nós não estamos esperando. Por isso a Bíblia nos recomenda que nós estejamos sempre vigilantes, sempre em oração, para que o inimigo não nos pegue de surpresa. Temos que orar e jejuar, jejuar e orar, para que nós possamos ser vitoriosos contra os ataques do inimigo à igreja, ao povo de Deus, à nossa vida pessoal, à nossa família. E queridos, quando Jesus foi tentado, logo após o seu batismo, o inimigo veio com 3 fortíssimas tentações a Jesus. E o Senhor Jesus venceu a primeira tentação com a palavra, venceu a segunda tentação com a palavra, venceu a terceira tentação com a palavra. E diz lá, Lucas registra, e que o diabo o deixou por algum tempo. Esta é a estratégia do inimigo. Ele vem contra você, você resiste em oração, você está cheio da palavra, então ele tira o time de campo por um tempo, mas ele fica de olho em você, para que ele possa, no momento da sua fraqueza, no momento da sua fragilidade, ele possa lhe atacar. E diante deste ataque dos amalequitas ao povo de Deus, quais foram as atitudes que nós encontramos neste texto? Primeiramente, irmãos, a primeira atitude que nós encontramos aqui é que Moisés ordena que Josué escolha homens para lutar. Está nos versículos 9 e 10. 9 e 10. Moisés está dizendo que escolha homens e vá lutar contra os amalequitas. Queridos, nossas igrejas estão precisando muito dos homens.
A igreja a qual estou servindo como pastor adjunto atualmente, Igreja Batista de Laranjeiras, meu pastor é o pastor Eliezer Sena Quirino, 30% de homens na igreja, 70% de mulheres. Eu não sei qual é o percentual aqui, mas as mulheres estão tomando o espaço, as mulheres estão mais disponíveis, as mulheres estão querendo fazer mais. Mas quem saiu para a batalha aqui não foram as mulheres, não, foram os homens que foram chamados para lutar contra Amaleque. É algo para nós pensarmos, nós refletirmos a necessidade de homens para a batalha. O líder precisa de homens para a batalha. Meu filho Wagner é o líder dos homens da Igreja Batista de Laranjeiras, e toda segunda-feira os homens se reúnem para orar. Temos um caderno onde anotamos os pedidos de oração, e do lado direito está um local para anotar a data em que Deus respondeu a oração. As experiências têm sido maravilhosas, extraordinárias. Os homens estão ficando fortalecidos, os homens estão sendo preparados para as batalhas espirituais, porque os homens estão indo segunda-feira para orar na igreja. E a gente não canta hino, a gente não, é só orar. Nos ajoelhamos, ora um aqui, ora outro ali, ora outro lá, e queridos, isso tem sido algo realmente maravilhoso. Moisés ordena que Josué escolha homens para lutar. Essa é a primeira atitude. E queridos, é hora de lutar. E eles lutaram não com um fuzil, mas eles lutaram com uma espada. E a Bíblia nos diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Temos que conhecer bem esta palavra para manejarmos bem esta palavra nas batalhas contra os inimigos espirituais que nos atacam. É interessante que Josué é apresentado aqui no livro de Êxodo sempre como um secretário de Moisés, mas agora ele recebe uma função nova, é a função de ser um general, a função de ir à frente, a função de enfrentar o inimigo, para que o povo pudesse alcançar o seu objetivo. É a primeira batalha depois de 430 anos do povo de Israel no Egito, caminhando agora para a terra prometida. No versículo 10 nós encontramos uma outra atitude. Josué obedeceu. Queridos, a grande necessidade nossa como crentes, como líderes, como obreiros da obra do Senhor, é de obediência. Josué não apresentou desculpas, não disse que ele não estava capacitado. Josué obedeceu a ordem que lhe veio de Moisés. Uma outra atitude que nós temos no versículo 10 é que Moisés, Arão e Hur vão para o monte, para a torre de oração. Versículo 10. Diante das ameaças do inimigo, diante das investidas do inimigo, diante das investidas contra a igreja, o líder e os seus próximos têm que ir para o caminho da oração. E queridos, nós vemos aqui que Moisés, ele manteve suas mãos levantadas. Moisés já está aí com 80 e poucos anos, ainda estava forte, mas ele não tinha mais 40 anos quando ele fugiu do Egito, nem 80 quando ele foi para sacar o povo do Egito. Ele já está com 80 e poucos anos, e se você ficar com a sua mão levantada há muito tempo, daqui a pouquinho a sua mão vai ficar pesada. E enquanto Moisés tinha suas mãos levantadas, Josué e os homens e os soldados de Israel prevaleciam contra Amaleque, mas quando as mãos baixavam, Amaleque prevalecia. Queridos, essas mãos levantadas, que significam? Eu entendo que isso significa dependência de Deus. Senhor, nós não somos um exército treinado,
Nós não sabemos nem manejar muito bem a espada, porque nós não éramos um exército dentro do Egito. Senhor, Senhor, clamaram ao Senhor, e o Senhor deu vitória aos soldados, aos guerreiros de Israel contra os amalequitas, porque o líder estava na brecha da oração, o líder estava com mãos levantadas diante de Deus, mas à medida que ele se cansou, haviam 2 assistentes que subiram com ele para a oração. Um se chamava Arão. Arão era sacerdote, e é interessante que Jesus é o sumo sacerdote dos bens eternos, e o nome do outro é Ur significa luz, que é um bom símbolo do Espírito Santo. Nas nossas batalhas nós temos o sumo sacerdote dos bens eternos, Jesus Cristo, temos a ajuda do Espírito Santo. Então, vejam que assistência extraordinária. Esses 2 homens procuraram uma pedra, Moisés se sentou sobre aquela pedra, um entrou debaixo de um braço e o outro do outro, por certo Moisés devia usar Rexona, e ficaram com as mãos levantadas, e enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, os soldados, os guerreiros de Israel prevaleciam contra o inimigo. Queridos, como o líder, como o pastor Celso precisa, neste momento áureo da igreja, de homens de oração, de homens que possam estar do lado dele nas batalhas, porque, irmãos, o mundo espiritual sabe que existe uma igreja batista aqui, o mundo espiritual sabe quem é o pastor desta igreja, porque aqueles filhos de Seva, que está lá em Atos capítulo 19, o demônio disse: eu conheço a Paulo. Se os demônios conheciam a Paulo, conhece pastor Heraldo, conhece pastor Celso. Eu conheço Jesus, mas vocês quem são? E partiu para cima daqueles 7 filhos de Seva e os escoriou, muitas escoriações, saíram rasgados, um homem só. Batalha espiritual, batalha espiritual. Qual outra atitude que eu encontro aqui? Arão e Ur mantêm as mãos do líder, Moisés levantadas. Gente perto do líder, mas sem iniciativas. É necessário que aqueles que estão perto do líder tomem iniciativas. Moisés não disse: vocês podem dar uma ajudinha, não. Eles viram que o líder estava precisando, e eles é que foram pegar a pedra. Devia ser uma pedra pesada, mas 2 homens conseguem carregar uma pedra para o líder se assentar, e um entrou de um lado e entrou do outro para manter cada mão de Moisés levantada. É necessário iniciativa, é necessário que os homens, mulheres, líderes, jovens possam ladear o líder na batalha espiritual. Mas eu ainda vejo neste texto aqui que estes que atacaram o povo de Israel, os amalequitas, eles usaram uma estratégia. E essa estratégia nós vamos ver agora no texto, num outro texto que vai ser colocado aqui no telão, porque ele é muito importante. Deuteronômio capítulo 25, versículos 17 a 19. A estratégia dos amalequitas contra o povo de Israel. Moisés está aqui lembrando o povo de Israel. O Deuteronômio são leis que estão sendo lembradas, e Moisés escreve assim: lembrem-se do que os amalequitas fizeram no caminho. Não deixe isso em branco, não. Lembrem-se. Moisés já está aqui no final, já com quase 120 anos.
E a Bíblia diz que Moisés não precisou de óculos, Moisés não teve problema de artrite, artrose e nem de diabetes, né? E Deus sustentou a vida deste homem até ele cumprir a sua missão. Então diz o texto: lembrem-se do que os amalequitas fizeram no caminho. Vejam aqui a estratégia dos amalequitas. Quando vocês estavam saindo do Egito, eles saíram ao encontro de vocês no caminho, quando vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás, e não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor seu Deus lhes houver dado sossego de todos os seus inimigos ao redor na terra, que o Senhor seu Deus lhes dá por herança, para que dela tomem posse, apaguem a memória dos amalequitas da face da terra. Não se esqueçam disto, não se esqueçam disso. Moisés está lembrando o povo de Israel. Os amalequitas iam exterminando os que vinham atrás, os retardatários. E por isso esta mensagem tem como título: Atitudes e Posicionamento. E diz o versículo 18: abatidos, o inimigo ataca aqueles que se deixam abater. O inimigo vem e ataca aqueles que estão cansados. O inimigo vem e ataca aqueles que estão desfalecidos. Por isso Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as vossas almas. Qual a sua posição na caminhada? Qual a sua posição nesta jornada que está empreendendo a primeira igreja batista de Petrópolis? Lutando com Josué, lutando ao lado do pastor Celso contra o inimigo? Você está na linha de frente? Você está à frente da batalha? Você está junto, perto do seu líder? Você está no meio da igreja, ativo? Você está inativo? Você está retardatário, abatido, cansado, desfalecido, crítico? Qual o nosso posicionamento nesta caminhada? Qual o seu posicionamento? Onde você está? Você está na frente? Você está no meio? Você está atrás? Você está se afastando? Você está afastado? Há um texto aqui da divisão das tribos. 2,5 tribos de Israel preferiram ficar do lado leste do Jordão. Moisés ficou preocupado: por que vocês não vão lutar juntamente com seus irmãos lá para desapossar os amorreus, os jebuseus, os heteus da terra? Não, nós vamos sim, mas aqui tem muito pasto, é um lugar bom para o nosso gado, nós temos muito gado. Aí Moisés entendeu: tudo bem, mas vocês têm que lutar para desapossar o inimigo. Queridos, justamente essas duas tribos e meia que ficaram distantes das outras, ficaram vulneráveis. E um rei maligno chamado Narás em hebraico significa serpente. Esse Narás fez uma proposta indecente para os que habitavam do lado leste do Jordão.
E a proposta que ele fez era que só lhes deixaria viver se pudesse furar o olho direito. O soldado usava o escudo, segurava o escudo com a mão esquerda. Se furasse o olho direito, ele não poderia lutar, porque ele não poderia ver, porque ele embraçava o escudo com a mão esquerda. Olha que proposta indecente. Essa é a proposta que o inimigo faz. Qual a nossa posição? Amaleque é uma figura de Satanás e seus demônios. Deus disse que haveria guerra contra Amaleque de geração em geração. Por isso que a igreja luta contra as trevas. Por isso que a igreja vai para cima daqueles que estão possessos, oprimidos, e os liberta em nome de Jesus. E este é um tempo de celebração. Sim. Mas também, queridos, é um tempo de autoavaliação. Onde você está nesta caminhada, nesta guerra, nesta batalha? Onde você está? Qual é a tua posição? Você acha que o que você está fazendo é tudo aquilo que você pode fazer? Ou você pode fazer muito mais para que esta igreja possa completar o seu centenário com grandes conquistas, aí maiores conquistas, e pisar o caminho do 101 de uma maneira poderosa nesta cidade de Petrópolis? E eu concluo, e eu quero convidar a pastora Joyce para vir aqui à frente, na finalização desta mensagem. Não fique para trás, não fique para trás, não se afaste, não se isole, fique atento, apressa o passo, irmão. Às vezes o pastor quer que a igreja avance mais, mas as ovelhas, como Jacó disse, meu irmão Esaú, eu tenho que andar no passo das ovelhas. Vai em frente com os seus 400 homens. Às vezes o pastor quer avançar, mas as ovelhas, queridos, é preciso apressar o passo, mais rápido, irmãos, mais rápido, irmã, mais rápido. Anda, é preciso andar.